Obrigado a todos, boa noite. Começava por cumprimentar o Presidente da Distrital do PSD de Viseu, o Deputado Pedro Alves, todos aqueles que deixaram funções hoje e que foram eleitos para funções na secção de Mangualde, parabéns, e a todos os presentes, obrigado pela vossa presença, pela paciência de terem esperado um bocadinho mais. Desculpem também o meu atraso na chegada. Eu começo esta minha intervenção por cumprimentar de forma especial, como fiz há pouco, aqueles que foram eleitos hoje e dizer que assumir funções políticas nos dias de hoje não é fácil. Porque exige de todos aqueles que as têm elevado sentido de responsabilidade e de verdade. O tempo em que quem vinha para estes lugares chegava com um rol de promessas, as repetia vezes sem conta em intervenções públicas e depois nunca era chamado a responder por elas, porque as fazia, não as pagava. Entretanto, os ciclos eleitorais mudavam e as dívidas ficavam para que outros resolvessem, terminou. Nós hoje temos um desafio de verdade e de responsabilidade pela nossa frente e é esse desafio que eu senti nas palavras da Sra. Presidente da Secção, é esse desafio de verdade que eu senti também nas palavras do Sr. Presidente da Distrital e é o desafio de responsabilidade e verdade que também vos trago aqui hoje, enquanto membro do Governo, para dizer que sempre que nós damos notícias menos boas, as damos não só em nome da verdade, mas também em nome daquilo que nós acreditamos ser o caminho que nos levará ao crescimento económico. E eu começo por vos dizer que este momento inicial, que é de sacrifício para os portugueses, que é de austeridade, que é de maior desemprego, que é de alguma perda do poder de compra, não é responsabilidade nem de nenhum dos presentes nesta sala, nem deste Governo. A responsabilidade é de quem teve funções governativas nos últimos 15 anos e que nos trouxe, sobretudo nos últimos 5, a uma situação em que fomos gastando sempre muito mais do que aquilo que tínhamos. E para terem uma ideia da dimensão do gasto, basta dizer que nós nos últimos anos, todos os anos, gastávamos sempre mais 10% do que aquilo que produzíamos. E um país que gasta mais 10% do que aquilo que produz, todos os anos, endivida-se e depois tem de pagar não só a dívida, mas os juros, e isto traz-nos a uma situação de insustentabilidade. É como que alguém que ganha 500 euros por mês, gastando todos os meses 550, já sabe o fim que lhe acontecerá. Vai à bancarrota, não terá dinheiro para pagar os seus compromissos. E, no entanto, os governos anteriores insistiram no caminho. Sabiam que estavam a gastar mais. A gastar porque não era investimento, era despesa que não trouxe crescimento económico, que não era reprodutiva. Insistiram no modelo. Fizeram escolas e isso é criticável? Não, não é criticável. O que é criticável é o que se gastava nas escolas para as requalificar. Eu sei, inclusive, é que Mangualde foi beneficiado por uma dessas requalificações da parque escolar. E, no entanto, gastou-se muito mais do que aquilo que era suposto e fez as coisas num processo que mereceu reparos do Tribunal de Contas. Fez-se uma adjudicação direta que não devia ter sido feita, fez contratos que custaram mais do que aquilo que deveriam e, portanto, hoje cada um dos mangualdenses, através de decisões que tiveram de ser tomadas, sofrem também pelo facto de ter havido desvarios relativamente a decisões de governos anteriores. Outro exemplo que vos bate à porta todos os dias e que está até na minha tutela direta e que eu queria aproveitar para dizer que, apesar de estar na minha tutela direta, não é nenhuma responsabilidade minha, tem a ver com o pagamento de portagens. É que o pagamento de portagens na A25 é uma responsabilidade do governo anterior. O governo anterior comprometeu-se a colocar portagens em todas as vias que não eram portajadas. E perguntam porquê que ele assumiu esse compromisso, não o cumpriu no tempo e trouxe a situação das estradas até este ponto. Porque lançou obras por todo o país, obras que as populações não queriam, obras que vão ter de ser pagas por portagens e se tivesse sido dita a verdade à população não queria uma autoestrada, queria uma estrada melhorada, que garantisse mobilidade hoje, mobilidade às mercadorias, mobilidade ao emprego, mas
aquela ideia de que agora a nossa rede básica tem de ser de autoestrada e que as estradas de proximidade já não contam nada, trouxe-nos até aqui. Este governo tem uma opção diferente. Infelizmente, não podemos deixar de colocar as portagens que tinham sido decididas pelo governo anterior. Porque se não fizéssemos isso, a estrada desapareceria. Porque não havia quem a mantivesse, não havia quem a continuasse no seu desenvolvimento e, portanto, nós tínhamos um problema, a estrada desaparecia. E a estrada é importante. Mas nós acreditamos também que são as estradas de proximidade, aquelas que servem cada uma das populações à sua porta e nos circuitos dentro dos concelhos, que devem agora merecer a atenção do governo. E nós temos um plano, demos já orientações à nossa empresa, às Estradas de Portugal, com o novo presidente já escolhido por este governo, com sentido de responsabilidade, com sentido de consciência do dinheiro que é para ser gasto, que elabora um plano, a nível nacional, de requalificação das estradas de proximidade dos nossos cidadãos e que nos apresente esse plano para depois nós discutirmos com os autarcas em cada uma das regiões. Esse plano deve estar terminado em junho deste ano, quando o Governo fizer um ano de mandato, e nessa altura nós diremos aos portugueses o que é que podem contar com verdade, com responsabilidade, com sentido de que temos de gastar pouco, mas temos de gastar bem. Saberemos qual o plano que teremos para as nossas estradas nos próximos anos. Também na ferrovia, o caminho de ferro que serve tantas populações, que é muitas vezes um dos poucos meios de mobilidade que as populações têm no interior do nosso país. Mantivemos a linha da Beira Alta. Mantivemos-la não só pelo interesse estratégico, mas queremos reforçá-la na sua importância. Vejam que o governo anterior nos deixou um legado, um plano que tinha sido entregue à Troika de 800 quilómetros de caminho de ferro que iam ser fechados. E agora apontam-nos o dedo como se sejamos nós os responsáveis, porque tivemos de, com a Troika, acertar um plano de encerramento, embora mais pequeno. Estamos a falar de 250 km de ferrovia, de caminho de ferro que fecha para mercadorias e 400 km que fecha para passageiros, mas muito longe dos 800 km do plano que tinha sido entregue à Troika. E a falta de sentido de responsabilidade da oposição faz com que eles agora nos apontem o dedo quando nós temos este plano, que é muito mais reduzido, e queremos reforçar em algumas zonas. A linha da Beira Alta é uma das linhas que nós queremos privilegiar. Como sabem, temos estado a falar com o governo espanhol, no sentido de assegurar que as mercadorias dos portos que servem esta região, nomeadamente o Porto de Douro de Leixões, o Porto de Aveiro e da Figueira da Foz, e o de Viana do Castelo, possam ser servidos por esta linha de mercadorias, linha de caminho de ferro, que vai ter passageiros, mas sobretudo mercadorias, e que as possa levar para a Espanha e de Espanha para o resto da Europa. Isto permite o quê? Permite que as nossas mercadorias sejam escoadas a um custo mais baixo, sejam escoadas mais rapidamente e que sejam criados postos de trabalho no interior. E sobre a importância das reformas que o Estado, através do Governo, tem feito para o interior, eu permitia-me sublinhar 4 delas. Começo pela reforma laboral. Aqueles que nos atacam na oposição dizem que a alteração do Código Laboral serve para fomentar o despedimento, para aumentar o despedimento. Ora, aqueles que de vós criaram a sua própria empresa ou são empregados por conta de outrem em empresas desta zona, sabem bem que se trabalharem, que se produzirem, que se continuarem a criar condições para que as empresas sejam fortes e que não se protejam, como, por exemplo, em muitos casos eu encontro em Lisboa e no Porto, nas empresas públicas de transporte, em que as pessoas estão mais de metade do mês de baixa ou estão mais de metade do mês a faltar porque têm plenários de sindicatos e têm greves que pagam vocês e nada lhes acontece. E esta sensação de segurança de quem trabalhava para as empresas públicas e para o Estado, que hoje não é mais possível que os portugueses possam querer manter.